muita satisfação e alegria que eu estou passando por aqui para deixar uma mensagem de gratidão à Igreja Presbiteriana de Manaus. Essa igreja estará completando agora em novembro 120 anos de história. É uma história linda que Deus tem escrito através dos seus membros. Uma igreja missionária, uma igreja voltada para a ação social, uma igreja que tem preocupação em ganhar almas e plantar novas igrejas para Deus. Eu quero abraçar aqui o conselho, pastor Francisco e toda a sua equipe pastoral, cada membro dessa igreja, e dizer que vocês são bênçãos na nossa vida. Essa igreja nos inspira, essa igreja nos motiva. Parabéns e que mais 120 anos vem aí, ou se Jesus voltar logo, vai ser melhor, não é isso? Grande abraço, parabéns para vocês. Se você já esteve em qualquer um dos nossos cultos, com certeza você passou pelas portas da igreja e foi recebido com caloroso. Meu irmão, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Bom culto. Na sua primeira vez na IP Manaus, eles vieram até você dar boas-vindas, entregar uma lembrança e expressar o amor de Jesus Cristo por você. Seja bem-vindo. Obrigada. Tudo isso é feito com zelo e amor pelos 90 membros do Ministério de Recepção, que servem com alegria e cumprem o objetivo de receber bem todos aqueles que chegam à casa do Senhor. E aí, sabia que é um ministério dedicado a garantir que você saiba o quanto ficamos felizes em recebê-lo? Bom dia, amada Igreja do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando no programa Fé e Café, o programa de devocionais da Igreja Presbiteriana de Manaus, de todas as manhãs que você acompanha. A Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia. E hoje, dia 24, um dia especial, gente, aniversário de Manaus, 355 anos de idade. Parabéns, capital amazonense, que Deus te abençoe, e te abençoe profundamente com a graça dele, com a misericórdia dele, com a palavra de salvação por meio do Evangelho para a sua vida, Manaus. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame graça sobre essa cidade. E eu estou aqui com os meus amados irmãos, pastor Eustáquio e pastor Jorginho. Irmãos, palavra de saudação para a igreja que está conosco agora. Bom dia, amados irmãos, bom dia, pastores, bom dia a você que participa do Fé e Café, bom dia, Manaus, parabéns pelos seus 355 anos. Muito bem, né? Bom dia a todos vocês que estão aí ligados conosco. E gostaria de lembrar também que nesse final de mês temos as programações da Reforma, né? Olhando para Manaus, é aniversário de Manaus, e nós temos também a Reforma agora. E nas congregações ali na Água Viva e na Luz do Evangelho estarão fazendo algumas programações, pregações sobre a Reforma, sobre os pontos da Reforma, só a fé, só a graça, só a glória, só Cristo, né? E iremos lá está também comemorando, né, esse momento da Reforma Protestante, que é um dos alicerces também da nossa igreja ali, né? Nós viemos da Reforma que deu início a todo aquele movimento maravilhoso. Porém, quero agradecer a Deus por mais esse dia. Bom dia, obrigado pela sua audiência. Aleluia, é importante salientar isso. Esse mês, fim do mês agora, no último dia 31, né, de outubro, é uma data importante também para nós que somos cristãos, somos protestantes e reformados, né? Que é o dia
que nós comemoramos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano alemão, corajoso, cabra macho, foi lá na porta da catedral da igreja de Wittenberg e pregou 95 teses, e a partir daí ele deflagrou um movimento que não parou mais. Glória a Deus por isso. Bênção de Deus. E chegou até nós, né? Chegou até nós. De Maravilha. lá chegou aqui nos rincões da Amazônia, na capital amazonense. Pastor Demetrio, e há algo interessante nisso. Nós somos protestantes. Sim. Não devemos esquecer disso aí. E nem ter vergonha de dizer isso. E isso, protestamos contra o que é errado e protestamos contra aquilo que vai contra a palavra do Senhor nosso Deus. Essa são as nossas raízes que não podemos esquecer. É verdade. Glória a Deus. Então vamos ter aqui uma palavra de oração para nós iniciarmos o nosso devocional. E eu gostaria de convidar então nesse momento para orarmos. Pastor Eustáquio, pode iniciar com essa palavra? Posso sim, pastor. E aproveitando para orar, eu gostaria de citar o texto. Parecia que eu já estava esperando ser eu mesmo que oraria. E preparei um texto aqui, só um versículo, na verdade, que diz: procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Glória a paz a Deus. da cidade. Esta semana fiquei muito triste, pastor, semana passada, na verdade, pastores, por ver uma estatística na TV de que Manaus se tornou a capital mais violenta do Brasil, proporcionalmente, né, ao número, a nossa de habitantes, população, né? ao número de habitantes. Isso me deixou muito triste. Uma cidade com tantas igrejas, com tantos cristãos, e nós hoje estarmos estampados nas páginas dos jornais, da internet, dos jornais televisivos, dizendo que nós somos a cidade mais violenta do país. Eu não sou um amazonense, mas sou um amazonado. Eu tenho mais tempo de Amazonas do que de Minas Gerais, 39 anos. Deus sabe o quanto eu amo este lugar e quanto eu adotei Manaus como a minha cidade, a cidade do meu coração. E quando vi esse dado, eu fiquei assim muito triste. Então, resta-nos a responsabilidade de orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade nós também teremos paz. O Senhor, me permite, eu quero orar por Manaus. Claro, com certeza. Também. Vamos interceder por Manaus, então. No momento que abrimos essa programação, vamos orar, agradecer a Deus por 355 anos de idade do nosso município, da nossa capital, mas também interceder por ela, orar por ela, para que Deus faça uma mudança profunda na nossa cidade. Outras cidades brasileiras já estiveram nessa estatística de a capital ou a cidade mais violenta do Brasil e saíram dessa estatística. Hoje, infelizmente, é a nossa cidade, mas eu creio que Deus pode reverter esse quadro e fazer com que a igreja seja o ator principal nessa mudança. Amém. Senhor, muito obrigado por nos usar como agentes de transformação. Eu digo a gente, nós, ou a igreja do Senhor Jesus. Senhor, eu me alegro por quantas viagens pelo interior e com pessoas de países diferentes, de estados diferentes, e essas pessoas dizerem, em todos os lugares onde tem uma igreja evangélica, a cidade, o local, a comunidade é diferente, existe uma paz, há algo leve sobre a cidade. Nós oramos por leveza sobre Manaus, nós oramos por paz sobre esta cidade, nós oramos pela vida das igrejas que o Senhor tem estabelecido neste lugar, e como Igreja Presbiteriana de Manaus, que neste ano completaremos 120 anos de uma pregação pura, de uma pregação verdadeira, de uma pregação bíblica, de uma pregação cristocêntrica, ó Deus, aqui na cidade de Manaus. Obrigado por cada vida que entra nas nossas igrejas a cada final de semana, seja aqui na capital, seja no interior, Senhor, e esta pessoa convencida pelo Espírito Santo a render-se ao Senhor e iniciar uma nova vida. Nós oramos também
ó Deus, pelo Fé e Café, que tem chegado, ó Deus, a lugares tão distantes, não só nos rincões do Amazonas, onde hoje, Senhor, está a internet por meio de Starlink ou outros meios. Senhor, nós te louvamos porque nós temos chegado à Colômbia, ao Peru, ao Canadá, à Flórida, ao Chile, ó Deus, e a tantos outros lugares, Portugal. O Evangelho está expandindo. Nós queremos alcançar os de longe e os de perto também. Portanto, dá-nos essa ousadia. Abençoa o programa, ó Deus, desta manhã. Eu não vou dizer que um programa especial, porque todos os nossos programas são muito especiais, cada um, Senhor, dentro da sua dinâmica, mas que o Senhor esteja abençoando. Usa a vida do pastor Demétrio, do pastor Jorge, usa a minha vida para sermos boca do Senhor, para trazer a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos compartilhar então, queridos, aqui o texto sagrado. Eu peço que você abra a sua Bíblia, se você estiver em casa, ou o seu aplicativo de Bíblia no seu celular. Se você estiver em deslocamento para o seu trabalho agora, ou indo para a escola, enfim, para a faculdade, preste bem atenção no texto. Não vai olhar para a Bíblia que você está no volante, não faça isso. Mas preste atenção no texto, ouça a palavra do Senhor agora, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler ao todo aqui 10 versículos, é isso? Exato. Isso, 10 versículos, Exato. do versículo 27 até o 37. Diz assim o texto sagrado: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disso passar vem do maligno. Texto riquíssimo e que dá muito pano para a manga, como diz o outro, dá muito pano para a manga aqui. É uma discussão boa, dá uma reflexão profunda aqui para nós. Esse texto, queridos, está inserido dentro do contexto do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, e que explana, né, todo um ensinamento de Jesus ali para as multidões naquele monte. Né? Eu tive o privilégio, pastor, de conhecer lá em Israel o Monte das Bem-aventuranças. É um local lindo, muito bonito. Tem se eu não me engano, é um mosteiro, alguma coisa assim, administrado pela Igreja Católica. Nós entramos no lugar, mas o local é belíssimo, né? E o local assim é de um verde, pastores, assim. Eu creio que o Senhor vai dar esse privilégio para os irmãos também, de estarem lá, com certeza. E ele tem um formato que lembra assim, um anfiteatro. Então, eu imagino, quando Jesus estava pregando esse sermão, todo mundo podia ouvir, porque a voz dele ia reverberando ali naquela geografia, naquele acidente, e todos poderiam ouvir essa mensagem de Jesus. E Jesus está ensinando aqui, e ele, ao invés do que muitos pensam que Jesus está contradizendo a lei e contradizendo Moisés, na verdade ele está aprofundando ainda mais e aumentando o peso, né,
daquilo que a lei dizia, né? E depois até eu vou comentar aqui alguma coisa que vem antes desse texto, para a gente ter esse entendimento a respeito do que Jesus está ensinando. Mas eu queria começar aqui com os comentários iniciais dos meus pastores, meus amigos aqui, a respeito desse texto que nós acabamos de ler. Um trecho riquíssimo, inserido dentro do contexto do Sermão do Monte, e que fala de dois temas. O primeiro é sobre o adultério, que é eu penso que hoje, na atualidade, é um dos grandes males da nossa sociedade. E no Brasil, então, nem se fala, né? E a respeito dos juramentos. E aí eu já queria lançar até essa pergunta para ser respondida mais para frente. O crente pode jurar? Vamos fazer uma reflexão e um entendimento aqui do que é o ensino de Jesus a respeito das Escrituras. O crente pode jurar em algum momento, em alguma situação, jurar alguma coisa, né? E vamos falar a respeito do que é a fidelidade do casamento e do que é o adultério? O que é que os irmãos têm para nos trazer agora de início aqui, para a gente iniciar a discussão? Pastor Jorge. Falem um de cada vez. Não precisa... Bem, baseado na sua pergunta, pastor, a resposta está no versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. De modo algum jureis. Popularmente, eu diria assim, passa a régua. Fechou a conta. Né? Então, de modo algum, de maneira nenhuma, de qualquer forma, vocês não devem jurar, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Eu acho que o versículo 37, ele nos dá a ideia do porquê também nós não podemos jurar. Nós não vamos cumprir. Exato. Deus, sempre os votos ou os propósitos, deixa-me trocar, a aliança de Deus, ela vem de Deus para nós, porque quando Deus fez um voto ou uma aliança, e eu posso me lembrar aqui agora da aliança adâmica, o pacto das obras, não comerás, se comer, morrerá. Ali tinha uma promessa, ali tinha uma pena, mas ali tinha também uma bênção. Se você não comer, você vai viver. Se você comer, você vai morrer. Né? Mas Deus já havia advertido, né? Abraão, uma condição, tinha uma condição também. Se você comer, e a partir dali nós então ficamos fracos, vulneráveis, falíveis em qualquer tipo e qualquer juramento que queiramos fazer. Porque se nós fizermos, nós não vamos cumprir, se não for Deus nas nossas vidas para nos fazer cumprir aquilo que nós votamos, que nós juramos ou que nós aliançamos com Deus. No entanto, a partir daí, foi a aliança de Deus com o seu povo, aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Moisés, aliança com Davi, aliança com Salomão, e assim por diante. Amém. Pastor Jorginho? É verdade. Quanto ao juramento, o senhor está dando uma orientação aqui, é melhor não jurar. Né? Mesmo antes da queda, o homem falhou na sua parte. Graças a Deus, quando o Senhor jura, ele não falha. Aí está a diferença. Por que Deus pode jurar? Porque ele pode cumprir. Ele cumpre a palavra dele. Cumpre. Nós não temos essa condição, não temos esse poder. Então, se tivermos um dos exemplos muito fortes na Bíblia, porque quando você jura, você se compromete. É um compromisso. Juramento é um compromisso. Se for para falhar, como disse o Senhor Jesus, se é para falhar, é melhor não jurar. Né? Jurar pelaquilo que você não tem domínio. Jurar para fazer um voto por aquilo que você não tem condição nenhuma ainda. Como é que eu vou jurar? Não é uma coisa sábia. Aí nós temos um exemplo muito interessante. Por que João Batista perdeu a cabeça?
porque alguém se comprometeu. Né? Se quiser, dou metade do meu reino. Mas eu não quero metade eu não do quero reino. perder minha cabeça, não, pastor Jorge. Eu não quero metade do reino, eu quero a cabeça de João Batista. E o Herodes ali, como o rei, né? Ele não podia voltar a sua palavra atrás, que a palavra do rei não podia voltar atrás. Ele se comprometeu. Ele abriu a palavra e se comprometeu. E ela pediu. E ele não pôde voltar atrás. Entendeu? Permita-me uma parte na sua fala. Sim. O senhor falando agora, eu me lembrei do voto de Jefté. Sim, bem lembrado, pastor. Pode continuar. Então, aí a gente vê que quando a gente jura, a gente se compromete. E toda a aliança feita é de Deus para com o homem, porque Deus pode cumprir, porque o homem quebra muito fácil a aliança, a parte dele, né? Nós vimos aí desde Adão quebrou a sua parte, nós vimos todos aqueles, mesmo os juízes, como Sansão, nós falamos sobre Sansão, quebrou a sua parte nos seus votos, e não foi só uma vez, mas graças a Deus, o Senhor se mantém firme. Amém. Com a sua palavra. Amém. Né? Ainda que a gente venha falhar na nossa parte, mesmo assim o Senhor sempre nos estende a mão. Sempre nos estende a mão. Eu estava lembrando aqui também, pastor, o senhor estava falando aqui da aliança de Deus com Adão, e também me veio aqui de Gênesis, capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão. Quando ele chama Abraão para contemplar os céus e ver as estrelas e faz a promessa de que a sua descendência seria como as estrelas do céu, a areia da praia do mar, e Abraão oferece um sacrifício, né? Ele pega os animais e corta ao meio, né? Banda no meio os animais, e alguns exegetas traz aquela informação a respeito da cultura ali do Oriente, né, que era quando alguém ia fazer aliança com outro, tinha esse procedimento, partia os animais e os dois que estavam fazendo aquela aliança, aquele contrato, passavam no meio e simbolizava o quê? Que qualquer um dos dois que descumprisse aquele acordo, aquele tratado, aquela aliança, que se fizesse com ele o que foi feito com aqueles animais, né? A ideia era essa. E no caso do texto aqui de Abraão ainda, né? Deus não tinha mudado o nome dele, Abraão não passa no meio dos animais. Somente Deus, por meio de um fogo, né? que se manifesta ali, passa no meio, enquanto que Abraão estava ali com sono, né, quase dormindo já, caído, e Deus passa e faz a aliança com Abraão. Ele disse: eu vou fazer a aliança com você, mas você não vai se comprometer, porque você é falho, você é humano, você vai falhar comigo, como falhou, né, tentando dar uma ajudinha, não sei se vai dar certo isso aqui, eu vou botar, vou gerar filhos por meio da escrava da minha mulher e tal. Fora outras situações que Abraão foi cometendo pelo meio do caminho, né? A mentira ali, dizendo para Faraó que a mulher dele era irmã deles, embora fosse, né? Mas não disse que era esposa. Enfim, outras situações. Mas ele era o pai da fé. A Bíblia apresenta Abraão como pai da fé. Mas Deus, quando fez aliança com ele, passou sozinho. Ou seja, o juramento, a promessa dita, a palavra empenhada, foi do próprio Deus. Porque Abraão não podia cumprir essa promessa. Eu penso que está dentro desse ensino de Jesus aqui, né? Esse comprometimento do homem para ele não cometer o erro de jurar por Deus, porque ele não vai poder se comprometer com essa palavra, porque ele não vai cumprir. É muito forte você jurar pelo trono de Deus, jurar pela sua própria cabeça, porque você não pode nem pegar um fio que está esbranquiçado e tornar negro de novo. Aí ele diz por que a gente não pode jurar, e por que Deus pode jurar. A gente não pode jurar, né? Porque a gente não tem domínio. Às vezes nós nos iludimos pensando que nós temos o domínio. O que está acontecendo agora na natureza é isso. A prova de que nós não temos esse domínio aí. Nem sobre as nossas cabeças. Teve um pastor na internet, esses pastores da internet, né? Ele contou uma história. A esposa dele foi
para o culto e viu uma irmã com o cabelo assim meio oxigênio, né? Meio oxigenado, assim, bem, aquele louro berrante. Desbotado já, né? Quase. A irmã reclamou assim, reclamou para ele. O cabelo bem louro, reluzente, e o vestido todo colorido também. E a esposa dele reclamou, disse: pô, você já viu aquela mulher? Então, como ela está colorida, pintou o cabelo, pintou tudo. Aí ele olhou assim: tá vendo que isso está errado? Aí ele olhou e disse: mas tu já viu o teu? Tu não pintou o teu, não? O teu era branco, tu botou um castanho também. Por que ele pode e eu não posso? Se você lavar o seu cabelo, vai aparecer o branco, ele vai cortando e o branco vai aparecendo. A gente não pode mudar nem a cor do cabelo. Né? Eu creio que o Michael Jackson até tentou mudar a cor da pele, a ideia que nós temos é isso, mas não deu muito certo não, né? Então a gente não tem esse poder. Então nós não podemos, porque nós vamos falhar. É isso que Jesus estava alertando para nós. Por que Deus pode fazer aliança conosco? Ele não falha, ele tem esse poder. E nós não temos. Toda a aliança que o Senhor Deus fez e comprometeu sua palavra e jurou, acontece ou vai acontecer, porque Ele é Deus. E nós sempre falhamos na nossa parte. Número 23, 19, nos dá, então, assim, a entender porque Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel a Ele mesmo, né? Sim. Porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, é certo que Ele fará. São as palavras de Balaão para Deus. Deus não é homem para que minta. Nós podemos. O texto aqui, né, diz que o que nós não podemos jurar, né? Nós, às vezes, dizemos um sim, não, ou não, sim. Deus não. O sim para Deus é sim. O não para Deus não é não. É não. São absolutos. É 8 ou é 80. Deus não tem meio termo. Deus é 8 ou 80. Então, meus irmãos, o que eu entendo aqui é que se eu digo uma coisa e faço outra, o domínio do maligno está sobre aquilo que eu estou fazendo, porque se a palavra diz que o que disto passar vem do maligno, e se nós somos de Deus, a obra do maligno não pode estar sobre nós. Num programa de segunda-feira desta semana, nós estávamos falando, e eu até citei, né? E se me permitem ler aqui o 1 João 3,9, o Filho de Deus, o Jesus Cristo, ele veio para destruir as obras do diabo. E as nossas vidas, às vezes, têm as obras do diabo de antes de conhecermos ao Senhor, antes de sermos do Senhor, estávamos cativos, dominados pelo inimigo, mas agora, sendo de Deus, as obras dele foi destruídas. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que nele, ou o que permanece nele, é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos. Deixa eu voltar ao 8 aqui. Sim. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas é importante esse 10, pastor, olha só, ele tá ligado diretamente com o que você acabou de ler. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, né? E isso traz agora para a nossa reflexão aqui um peso muito grande. Quando você diz sim, sim, é sim, sim. A sua palavra tem que ser verdadeira. E quando você diz não, não, isso é não, não. E o texto ele não dá margem para outra coisa. Ele não dá margem para outra coisa. E o que disso passar provém do maligno, provém do diabo, provém de Satanás. Eu quando ensino meus filhos, eu já coloco essa diante deles. Eu digo, meu filho, não minta para o papai, não minta para a mamãe,
porque o que você vai fazer se você mentir é se associar com quem? Aí ele fala, o diabo. Eu digo, pois é, você quer? Aí ele, não, já está chorando. Não. Aí, pastor Demetrio e pastor Estaca, se eu não cumpro o que eu prometi, eu sou o quê? Mentiroso. Né? Mentiroso. E eu lembrei de menino, agora eu falo de menino, que o nosso pai dizia, olha, quem mente rouba. Quem mente rouba, né? Então, se e aí está João 8,44, né, pastor Jorge? Quem é o pai da mentira? Pois é, Exato. por isso que ele faz essa ligação aqui. Então, Jesus está dando um conselho, está dando uma orientação. Olha, não jure. Não vai jurar pelo que você não pode cumprir. Ele falou aqui, não jurarás falso, não jurar falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Isso. E é interessante, pastor, porque aqui diz, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente que o Senhor, com o Senhor teu juramento. A lei, ela não dava margem também para você, não, peraí, eu vou dar um jeitinho aqui, Deus, tu sabe, eu vou ter que dar uma gambiarra aqui para poder... Não, você cumpra o que você prometeu a Deus. Se você prometeu, e aí eu lembro das recomendações lá do Antigo Testamento, né? Se você jura, né? E acho que Tiago também fala isso, né? Se você jura e não cumpre, né? Você está falhando com o Senhor, né? Então ele diz, jurou, cumpra. Fez voto diante de Deus, cumpra. Né? Não vote para depois dizer, não, o Senhor não vai dar para cumprir. Não faça isso. Né? E aqui Jesus ele pega, ele aprofunda mais. Por que eu disse no começo que Jesus meio que piora o quadro? Né? Porque, olha só, versículo 17 do capítulo 5 diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí, olha só o que ele diz aqui no 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, ele está falando para os discípulos, isso aqui, ele não está falando para os fariseus, não. Se a vossa justiça não excederem muito os escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha aí a complicação. Jesus está dizendo, é melhor não jurar. É melhor não jurar, nem jure. Não te compromete, né? Olha, eu tinha um tio que não era crente não, mas era malandro do morro, né? Ele dizia, meu sobrinho, não jure para criança, para mulher e nem para velho, porque eles cobram. Mas Jesus está dizendo aqui, não jure para Deus, porque Ele vai te cobrar, e Ele cobra. Então não jure para o Senhor, não se comprometa com aquilo que você não pode cumprir. É melhor não jurar. Isso é sábio. Isso é sábio. Se você jurar, principalmente com o Senhor, cumpra, porque senão você vai ser um mentiroso, automaticamente. Exato. Pastor, mais algum comentário a respeito dessa passagem aqui, do 33 ao 37? A gente está vindo de trás para frente, né? De trás para frente. Nós estamos vindo de trás para frente aqui. Fazendo uma inversão, né? Pastor Demetrio, algo que me chama a atenção curiosamente aqui nesse texto é quando Jesus diz assim, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Isso aqui é literal, pastores? Eu tenho que cortar mesmo? Se a minha língua, eu sou aquele homem linguarudo, falo mal de Deus, né? Como fofoqueiro. Aquilo que o pastor aqui estava dizendo, chega no céu, né, entrega o diabo, vai para o inferno. Agora, esse Tom Bezerra da Silva, está falando do cagueta, se ele for para o inferno... Os mais antigos vão entender a referência aqui. Dedurou o diabo, né? Jesus chegou tem lá no céu, dedurou o São Pedro, ô cabra. E esse caso aqui seria cortar de fato a língua, que assim, eu trabalhei com uma tribo aqui no Amazonas, vou evitar de dizer o nome para não criar situações, hoje Sim. é complicado falar nisso, que quando, por exemplo, o cachorro, se ele roubasse alguma coisa, está lá o peixe, o cachorro comesse o peixe,
cortava um pedaço do rabo do cachorro. Ia torando, cada vez que o cachorro comia. Pessoas toravam o dedo, pedaço do dedo, ia torando. A cada vez que ele roubava, ele tinha era uma forma de justiça. E aí eu olho para isso. Era quase a Sharia, né? Só faltava cortar a mão. Porque ia ficar só os cotocos. Se tivesse essa lei hoje no nosso país. Mas o que o texto aqui é literal? Se corta mesmo? É isso? Pastor, eu penso, não é uma... Realmente é uma figura de linguagem. Jesus usava muito isso. Me permita só interromper, desculpa, pastor Jorginho. No mesmo pensamento, o senhor continua. Eu tinha um amigo de faculdade, na época da minha graduação, que uma vez ele me abordou no ônibus. Eu estava indo para a faculdade, ele entrou, sentou junto do meu lado, um colega de faculdade, e ele disse assim: vocês cristãos não cumprem a Bíblia, não faz. Eu disse: mas por que você está dizendo isso? Ele disse: porque Jesus disse que se teu olho te faz pecar, é para arrancar, vocês não arrancam. Vocês cometem vários pecados aí usando os olhos e não arrancam, então vocês estão em descumprimento. Aí eu cocei a cabeça assim, como que diz: sabe de nada, inocente. Pastor, mas vai lá, pastor. Agora eu vejo assim, o que está nos olhos não é o que vem para o coração. Por muitas vezes o pecado, antes dele ser dado à luz, né, ele é gerado no coração. Eu posso ver sem desejar. Eu posso olhar sem desejar. Porque tem um ditado, eu me esqueço se os pastores se lembram, as pessoas dizem assim: pode acontecer de um pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho, porque é aquele processo, né? Você não está vendo e vendo e vendo. Passou, você viu, mas você não está nutrindo aquilo, você não está alimentando, fortalecendo aquilo dentro de você. Então, eu penso isso também, né? Sim. Desculpa, verdade, mas pastor. pastor, vai lá, pastor. Não, isso é maravilhoso. Eu perguntei do pastor Pedro Monteiro, eu devia ter uns 22 anos de idade naquela época, ele me falando sobre pensamentos, isso que o pastor falou. E eu perguntei: mas pastor, como é que pode, como é que eu vou controlar meus pensamentos? E ele me falou muito sabiamente, ele disse assim: Jorge, tu pode impedir de um urubu voar lá em cima? Eu disse: não posso. Mas tu vai deixar ele fazer ninho em tua cabeça? Aí eu disse: não, se ele fizer sentar na minha cabeça, eu vou bater nele para ele sair. Assim são os nossos pensamentos. Você não pode impedir dele passar, mas você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. E olhando para cá, para o que o Jesus colocou, é justamente nisso. Também olhando para Davi, aquele momento de Davi, né, e José, tiveram duas atitudes diferentes em cima daquilo que também o pastor acabou de falar. José viu aquela mulher que não deveria ser feita, né? Era a esposa de um príncipe, né? Ele não ia casar com uma mulher feia, uma mulher escolhida. De repente tirou a roupa dele, ficou... Gostei do termo, uma mulher escolhida. Uma capa de revista, né? Então, aí José viu aquela situação, ela tirou a roupa dele, já devia também estar ou nua ou seminua. O que ele fez? Ele disse: ai de mim, pecar contra o Senhor. Verdade. Ai de mim. Saiu fora, né? Quanto que Davi, vendo Betseba olhando, ele ficou ali olhando, olhando, aí a gente volta para o que Jesus está dizendo, olhando e alimentando dentro dele, os pensamentos foram fluindo e o pecado foram se formando, e com os olhos ele viu, como disse o pastor, né? E o coração balançou, olha, o coração está ligado ali, são os sentidos da vida, né? Do homem, um cara que venceu o Golias ali de uma forma maravilhosa e foi derrotado pelo seu por um desejo, rabo de saia. por um rabo que não foi tinha... literalmente encebado por Betseba. Pois é, e ela não brigou com ele, não tinha uma espada na mão para ir para o combate, nada. A sua maior luta foi contra si mesmo, seu desejo. Então, com os olhos você vê e com o coração deseja. Está ligado uma coisa assim, né? Ouviste, não, com os olhos, melhor arrancar, quer dizer, ele está dizendo para você meter um negócio e tirar o olho, não, né? Não deixar, aí eu volto para o que o pastor falou, né? É com os olhos que você vê, e através dos olhos, da sua visão, do que você vê, é que os pensamentos vão ser formados. Né?
Quer dizer, você não pode impedir de um urubu voar lá em cima, você pode impedir dele fazer ninho na sua cabeça. Com certeza. Era como o Davi ia passando ali, eu fico imaginando o Davi de roupão, não era para ele estar ali, era para ele estar na guerra, que era tempo de guerra, mas ele estava passeando no lugar errado, ficou olhando. Em vez, eu vou ser muito claro aqui, em vez de ele olhar e virar o rosto, como fez José, né? Prefiro o calabouço, mas ele ficou olhando, babando ali, arquitetando. Era isso que o senhor está dizendo, né? É melhor tu tirar o olhar. Ele estava... Cega-se para aquilo ali. Isso. Lembrando que nós estamos comentando agora do versículo 27 até o 32, que Jesus está falando sobre o adultério, né? E aqui, por extensão, eu penso que a gente pode estar falando também, né, da lascívia do ser humano, da fornicação, enfim, da concupiscência da carne, né? Eu lembro que na época eu jovem ainda aqui na igreja, entre a adolescência e o início da juventude, uma certa vez eu ouvi uma pregação que foi bastante engraçada, assim, no sentido das ilustrações e tudo mais, e o pastor disse assim: o problema não é você olhar a moça bonita de biquíni passando do seu lado, né? O negócio é você olhar a primeira vez, depois acompanhar com os olhos e dizer, passa, mas passa devagar. Esse que veio. Não, isso é tão perigoso, né? Meu pastor, é tão perigoso isso, que eu sempre oriento, adolescente não deve namorar. Sim. Aí eu queria que a gente fizesse uma parte mais prática aqui. Vamos para o dia a dia da vida cristã? Isso. Como é que esse texto aqui arranca o teu olho e lança de ti, porque é melhor você entrar cego no inferno, ou no céu, do que com os dois olhos para o inferno? Como é que isso se dá na prática da vida do crente aqui? Vamos jogar isso para o dia a dia, para que os irmãos entendam. Pois é, eu sempre digo que adolescente não deve namorar. Por quê? Porque o adolescente vai dar um beijo na menina, ele vai pensar nos 10 mandamentos? Né? Ele vai pensar nos 5 pontos do calvinismo? Não vai. No Salmo 91? Ele não pensa. Sabe, a nossa mente, ela anda a anos-luz a velocidade dela. Liga a tomada aqui em cima e esquenta o ferro embaixo. Isso. Então é isso que o senhor está falando, né? É melhor tu entrar cego, sem ver aquilo lá, virar o rosto. É melhor entrar no céu do que entrar se deleitando naquilo lá. Ele está falando do deleite, né? Ali, do deleite que tem. Aí ele fala uma coisa interessante, que você olha, planeja e vai para a ação. Ele fala de mão. Tua mão direita te faz... É ação. É o pensamento, os olhos, né, fazem referência ao pensamento e a mão às ações. Né? Davi olhar para Betseba e ficou olhando, enquanto que o José virou o rosto da mulher lá. Ele ficou olhando, babando, tramando, depois partiu para onde? Para ação. Exato. Pastores, nós temos hoje um instrumento muito bom. Essa semana eu estava falando com alguém. Depois disso aqui, eu gostei. Eu nunca mais, não sei qual foi a última vez que eu peguei fila em banco. Eu também, há muitos anos já. A gente faz tudo aqui. É uma bênção. Mas se nós não soubermos usar, isso vai se tornar uma maldição na nossa vida. Com certeza, né? Com certeza. Isso aqui, ao mesmo tempo que resolve o nosso problema com o tempo, né? O que a gente hoje tem pouco, principalmente pastores, né? Isso aqui resolve tantos outros problemas. Eu pago todas as minhas contas via celular. Pastor. Eu falo em tempo real com a minha neta, mora longe, mora lá no Chile, mas eu falo em tempo real com ela aqui. Mas isso aqui, ao mesmo tempo, que se eu não tiver cuidado, daqui a pouco ele está me trazendo aqui uma mensagem de pornografia, de imoralidade. O que eu tenho que fazer? Eu preciso arrancar isso aqui do meu aparelho. O meu aparelho vai continuar aqui. Eu vou continuar aqui. Mas eu preciso eliminar isso e dizer, isso aqui eu não vejo. Hoje a internet sabe tudo que você gosta. O Google sabe tudo. E se você passou por uma coisa uma vez... Se demorou um pouquinho... Pastor, nós estamos aqui com os nossos aparelhos, nós não estamos falando, mas se nós falamos aqui qualquer coisa que nós gostamos, daqui a pouco você vai acessar e vai estar aqui. Eu estava falando isso agora há pouco, como está aqui. O que nós precisamos, penso eu, pastores,
dentro desse texto é eliminar o mal. Eu não vou arrancar os meus olhos de forma literal, arrancar. Eu preciso arrancar o pecado. Lembra de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então é eu ter uma decisão de dizer, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida. Tá? Se você está passando... Essa semana passada eu estava aconselhando uma pessoa e eu disse para ele, olha, fugir do pecado não é covardia. Fugir do pecado é prudência. E eu me lembro que depois, pouco depois dessa conversa, uma pessoa que me acompanhava, ele postou isso no status dele de WhatsApp. Então eu estava dizendo assim, se você souber que naquela rua dali tem um cachorro pitbull, ele é muito bravo, ele está solto. Dá carreira no povo que passa. Dá carreira e morde a canela. Aí você vai dizer assim, eu vou passar aqui porque eu não sou covarde. Você passa, o cachorro vai te morder. Dar a volta não é covardia, é prudência. Porque do pecado nós fugimos. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós resistimos o diabo, mas a Bíblia está repleta de texto nos mandando fugir do pecado. Né? Então, fugir do pecado não é ser covarde, é ser prudente. Quando eu fujo disso aqui, eu estou arrancando esse mal da minha vida. Eu não quero mais isso aqui. Eu quero andar com Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Se é esse celular que me faz pecar, eu não preciso quebrar, porque muita gente compra, depois compra outro. E as mesmas coisas estarão lá. Mas eu preciso eliminar isso do meu coração. O mal está aqui dentro, né? Eu penso que é isso, pastor. Isso. Sabe, Perfeito. pastor, indo em cima desse texto, eu penso que Jesus está nos levando para a prática mesmo. Sim. Né? Está para a prática aí. Ele está falando sobre desejo. Né? Aquilo que a gente deseja, e se a gente não tiver um freio e não lutar, a gente pratica. E eu penso lá, Paulo falando assim, posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Né? Nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que eu quero, mas nem tudo me trará bom proveito. Verdade. Nem tudo. Eu tenho que pensar. Não me deixarei levar por nenhuma delas. Nenhuma dessas coisas. Lá no morro, o pessoal diz assim, chapéu de otário é marreta, né? Eu gosto do chapéu mais de veludo. Eu não gosto desse chapéu, não. Eu penso antes. Algumas coisas que nós vivemos aqui, o pastor falando agora do uso do celular, né? Sendo bem prático aqui, como os irmãos têm trazido esse pensamento, você que é casado, você que é solteiro, isso vale para os solteiros também, mas você que é casado, Jesus está dizendo aqui que o adultério não se dá apenas na consumação de um ato sexual com uma mulher que não é a sua esposa, mas ele diz que você olhar para uma outra mulher com intenção impura no coração, você já adulterou no seu coração. Então, você que é casado e tem problema com essa área, ou tem dificuldade, ou está traindo sua esposa por meio do seu celular, entrega o celular na mão da tua esposa. Dá a senha do teu celular para ela, ou tira a senha do teu celular e deixa o celular livre para ela pegar quando ela quiser e olhar o que você faz, o que você vê. Né? Dá o acesso a ela e diga, minha esposa, de vez em quando me ajude aqui. Né? Isso é uma forma de arrancar o olho e cortar a mão. Verdade. Né? O adolescente, o jovem, né, que está enfrentando aí, que hoje em dia, infelizmente, se tornou uma espécie de pandemia, né, a pornografia na internet, peça do seu pai, peça da sua mãe, tira esse computador daqui do meu quarto e bota lá na sala. Bota lá na sala, para quando eu estiver usando, todo mundo pode passar e ver o que eu estou fazendo. É uma forma de você cortar a sua mão e tirar o seu olho. Né? Muito bem. São essas coisas que estão te fazendo pecar, né? Você está vivendo uma vida de adultério mesmo na prática, né? Ao vivo e a cores. Né? Não dê carona para a mulher. Você é casado? Não dê carona. Se for dar, bota no banco de trás. Mas não dê motivo para o povo estar falando. Né? Para o povo estar... Olha, eu vi ele lá com... Né? Ou então, agora veio outro exemplo aqui, me fugiu aqui a cabeça. Não tem amizade com mulher, você sendo casado, amizade com mulher, conversando no WhatsApp com a esposa do outro, com amiga não sei da onde, com não sei o quê.
esse tipo de intimidade cabe a um marido casado, um marido chefe de família? Não. As suas amizades com outras mulheres vão ser as amizades por intermédio da sua esposa. Ela do teu lado ali. E quando ela não está, eu também não estou. Né? Tem outras limites, botando limites, botando freios, barreiras, né? Lá no gabinete aqui nós temos esse costume, né? O nosso gabinete já tem uma janelinha que é para todo mundo que passar no corredor ver quem é que está dentro conosco. Eu gosto de vez em quando o pastor Francisco passa, ele dá uma olhada no vidro de gabinete, sabe? É verdade. Quer dizer, estou olhando vocês. E a gente acena de volta, né, pastor? Mas, pastor, isso é cautela. Sim. Isso é cautela. Você tem que se prevenir. Você sabe a sua fraqueza, você sabe... É melhor ter cautela, né? Já dizia o meu avô, em Rio de Piranha, jacaré nada de costa. Mas não dá brecha, né? Mas não dá brecha. Ok, meus irmãos, eu penso que a gente abordou aqui de forma prática esse sino de Jesus aqui, uma coisa que é bem óbvia, assim, no sentido, assim, eu digo óbvio porque é um ensinamento claro que as Escrituras abordam de forma ampla na sua revelação a respeito do adultério, da vida comum a dois, da família, né? Mas essa aplicação penso que foi muito boa. Eu queria encerrar agora, eu penso que nós já esgotamos aqui o nosso horário, com uma palavra dos irmãos a respeito desse tema que nós abordamos aqui, que foi muito bom, muito prático, muito esclarecedor. Eu queria que os irmãos fizessem as considerações finais aqui para a gente encerrar. Muito bem. Eu digo assim, há um ditado popular que diz: o que os olhos não vê, o coração não sente ou não deseja. Qualquer pecado na nossa vida, ou a maior parte deles, começa nos olhos. Não se corta a mão, porque seria melhor tirar os olhos, porque se os olhos não vê, a mão não vai agir. Outro membro do seu corpo, quando se trata de adultério, não vai agir. Né? Mas é nós sermos cristãos verdadeiros, genuínos, cautelosos quanto à nossa vida. O que nós acabamos de ler aqui e falar, como já disse o pastor Demétrio, faz parte do Sermão do Monte, do início do capítulo 5, mas também a segunda parte dos 10 mandamentos, são os nossos deveres sociais, deveres morais, meu para com o meu próximo. Adulterar é você desejar a mulher do seu próximo, ou deixar de olhar a sua para olhar outra mulher. Falso testemunho está ali, e aqui: não jurarás falso. Não mentirás. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo isso Deus já está falando assim. Essa Bíblia assim, que a Bíblia completando a Bíblia. Que Deus nos tenha misericórdia de nós e dê temor ao nosso coração para vivermos de acordo com aquilo que nós conhecemos de Amém, Deus. amém. Em nome de Jesus. Muito Pastor bem, Jorginho. né? Eu quero tomar aqui o exemplo de Davi e de José. Davi resolveu se deleitar naquilo que viu. Não teve aquela sabedoria de se deleitar naquilo que viu. E se deleitou, aliás, naquilo que viu. Pagou um preço. Pagou um preço. Já José, não. José, ele não se deleitou naquilo que viu. Pagou um outro preço, né? Foi príncipe. Foi príncipe. E Davi pagou um preço terrível. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí conosco. É melhor prevenir do que sofrer. É melhor prevenir, é melhor fugir do que pagar um preço altíssimo, só por causa de algumas horas, por causa de alguns momentos, ou por causa de um desejo secreto, ou só para satisfazer o desejo da carne e pagar um preço altíssimo, que pode levar até a vida toda sofrendo os danos daquele deslize. Aleluia. Que o Senhor mesmo nos abençoe nessa manhã e que Ele venha fazer cumprir essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, pastores? Vamos orar nesse momento? Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela palavra compartilhada aqui nessa manhã. Obrigado por mais esse Fé e Café. Que o Senhor mesmo aplique essa palavra em nossos corações e que nessa manhã de quinta-feira
dia 24, aniversário de Manaus. Que nossa cidade, Senhor, seja abençoada por Ti. Que nossa cidade, Senhor, venha experimentar o gozo e o prazer do que é viver a palavra de Deus, viver o ensino de Cristo, viver aquilo que o Senhor pregou ali no Sermão do Monte, em nome de Jesus. E que nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, sejamos, como o Senhor mesmo falou, sal da terra e luz do mundo, vivendo esse ensinamento de Cristo aqui, que Ele nos deixou para nossas vidas, nesse sermão maravilhoso, que o Senhor mesmo aplique em nossas almas a verdade contida nas Tuas Escrituras e que sejamos melhores a cada dia, sim, filhos Deus. De Deus, sim, Deus, filhos e filhas de Deus, em sim. nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, seja com você durante o restante dessa semana, esse fim de semana que se avizinha, feriadão, e que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Amém. Amém. Amém.